Oi você, seja mil vezes bem-vindo, seja mil vezes bem-vinda à jornada da taróloga terapêutica. Mr. Crowley, what went on in your head? Eu sou Kelly Prado, tô te conduzindo aqui nessa jornada, espero que você esteja gostando dos conhecimentos que a gente tem trocado ao longo desses dias. Hoje, iniciando o nosso módulo 3, a gente vai falar especificamente sobre Aleister Crowley e o trabalho que ele desenvolve a respeito do tarô. É muito importante que a gente tenha essa noção de que os outros, vamos dizer assim, os outros estudiosos a respeito do tarô que tiveram contato, que resgataram esse tarô desse limbo, desse esquecimento, eles ainda não tinham um entendimento mais relacionado com a prática terapêutica, a prática de autoconhecimento, como o Aleister Crowley vai ser o primeiro a trazer esse entendimento para a gente. Então, assim, é importante a gente pensar sobre a origem dessa pessoa. Crowley era filho de um dono de uma cervejaria, era um homem muito rico, teve uma infância marcada por excessos religiosos cristãos. Os pais dele faziam parte de uma denominação cristã extremamente rígida, e isso fez com que ele buscasse outras verdades ao longo da vida, como também fez com que ele questionasse com os seus atos dos preceitos cristãos ao longo de sua vida. Depois de algum tempo, ele vai para formação acadêmica, não se interessa por muita coisa, sempre muito interessado em alpinismo, xadrez e o ocultismo, até que em determinado ponto da vida dele ele decide que o que ele quer de fato é vivenciar o ocultismo, e é quando ele conhece a Golden Dawn, que significa Aurora Dourada, é um grupo ocultista. Ele participa desse grupo junto com outros ocultistas da época. Ele escreve um livro específico sobre o tarô para a Golden Dawn, que se chama o Tarô da Golden Dawn. Ele escreve esse texto para os membros da ordem a respeito do tarô. Ele faz várias viagens para tentar entrar em contato com entidades de sabedoria. Ele vai para o México tentar contato com entidades astecas. Ele vai para o Sri Lanka com um amigo chamado Alan Bennett para prática de yoga, para Mayana e mantras, tentando vivenciar esse contato com o divino. Ele vai também para um lugar próximo ao Himalaia. Tudo isso ao mesmo tempo que é uma busca espiritual, também é uma busca por alguns prazeres, como ele gosta muito de alpinismo. E finalmente em 1904 ele vai para o Egito. Quando ele vai para o Egito com a sua esposa naquele momento, Rose Edith Kelly, eles fazem invocações de Thoth e Horus e outras deidades egípcias. Invocando Thoth através da Edith, ele é levado até um museu onde ele acha uma estela de um sacerdote. O registro dessa estela está com o número 666. Nessa estela ele acha uma série de informações a respeito de condutas, de vivências, e ele cria tanto o livro da lei como o livro de Thoth, onde é o livro que ele vai falar sobre o tarô de maneira detalhada. Ele escreve o livro da lei em 3 capítulos. A lei é aquilo que, uma frase que a gente conhece muito, a lei é o amor sobre vontade, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, ou fazer a própria vontade é a totalidade da lei. No primeiro capítulo do livro da lei, ele fala sobre o princípio feminino, Nuit, o princípio feminino, fala sobre essa doutrina para a nova era. No segundo capítulo, existe a voz do princípio masculino, o Hadith,
E no terceiro capítulo é o próprio Horus que fala, divulgando o livro da lei, falando sobre essas novas possibilidades de convivência relacionadas com o início dessa nova era. 30 anos depois, junto com Lady Frieda Harris, que era uma artista, ele começa a colocar nas cartas do tarô tudo aquilo que ele vivenciou nesse período de contato espiritual no Egito. De 1938 até 1943, Frieda pintou o que a gente conhece hoje como o tarô de Thoth, que é o tarô da Aleister Crowley. Quando ele orienta a Frieda a pintar essas figuras, ele faz duas coisas que ele entende como importantes. Ele preserva caracteres essenciais das cartas do tarô e, ao mesmo tempo, ele tenta colocar elementos de vanguarda nesse tarô. Ele tenta preservar aquilo que necessita ser preservado e tenta trazer novos elementos, vamos pensar assim, de abertura de consciência. Ele faz algumas mudanças. A papisa e o papa se tornam a sacerdotisa e o hierofante. A força ele chama de o entusiasmo. A temperança ele chama de a arte. O julgamento ele chama de o éon. É interessante pensar que tudo isso que ele coloca, inclusive esse trabalho bem específico com os signos, os planetas e os elementos associados a cada uma das cartas do tarô, ele faz seguindo, abrindo explicitamente aquilo que estavam nos manuscritos de Londres que foram encontrados pelo pessoal da loja maçônica Quator Coronati. Então, aquilo que as pessoas tentavam, isso é interessante pensar, sobre o Crowley, né? Essa ideia, a gente, no senso comum, a gente sabe que ele era um bruxo, um ocultista, a gente sabe que ele se denominava besta, que ele se denominava o 666, quando, na verdade, muitos posicionamentos, eles eram muito mais políticos do que políticos no sentido de ir de encontro àquilo que o cristianismo pregava. Ele tinha uma dificuldade muito pessoal a respeito do cristianismo, então ele tinha esse entendimento de que era necessário contrapor aquilo que o cristianismo colocava, pensando nessa nova era, pensando nesse entendimento de liberdade e pensando também em abrir esses conhecimentos para todas as pessoas. E é nesse abrir esse conhecimento para todas as pessoas que o Crowley se coloca como esse grande desafiador e se transforma também em um grande desafeto dessas ordens herméticas, ocultistas. Por quê? Porque o entendimento dessas ordens ocultistas, o que faz uma ordem hermética é justamente aquilo que não se divulga para as outras pessoas. E o Crowley vai lá e abre tudo nos livros dele para quem quiser ler. E essa abertura que ele faz, se colocando nessa posição que a gente pode chamar de sacrifício, ele se sacrifica abrindo o conhecimento para todas as outras pessoas. É a tal da postura que ele coloca como essa postura de quem vem trazer a verdade. A partir da estruturação que ele faz a respeito do tarô, esse tarô como um código de comportamento, um código de pensamento para essa nova era, um código onde a gente passa a buscar novos conhecimentos sobre nós e sobre o universo. Quando ele coloca o tarô, ele dispõe o tarô dessa forma. É interessante pensar que é o início do tarô terapêutico. É daí que o tarô terapêutico vem. Dessa primeira abertura de entendimento que o tarô ele não está apenas a serviço da adivinhação, como inclusive, por exemplo, Gerard Encausse e tanto o Papus
também eles viam o tarô dessa maneira ainda muito adivinhatória. E vem um Crowley e traz uma nova possibilidade para o uso do tarô. Então, falando nesse primeiro momento a respeito desse início, desse pensamento a respeito do tarô como fonte de autoconhecimento e fonte de evolução espiritual, a gente louva ao Aleister Crowley pela coragem que ele teve de abrir esses conhecimentos, pela obstinação que ele teve de buscar esses conhecimentos na fonte. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula, a gente vai falar sobre Vichkramadji. A gente vai falar sobre a estruturação que ele traz do tarô terapêutico, entender como que ele organiza as possibilidades através do tarô terapêutico pra gente. Até a próxima aula. Tudo de bom.